Olá pessoal, amigos e amigas inscritos aqui do meu canal, que saudade de vocês. Há mais ou menos 1 ano e meio que eu não gravo mais vídeos, parei aí por uma certa dificuldade financeira em manter os vídeos. Quem grava vídeos pro YouTube sabe que é difícil manter, mas eu voltei, tenho muitos e-mails, muitos pedidos, inúmeros, para estar voltando com as explicações. Eu agradeço a todos, os amigos, as amigas, pelo carinho de vocês, por todas as palavras de apoio, por todas as palavras de incentivo. E vamos continuar a luta, que Deus é muito maior em nossas vidas. Eu vou trazer coisas diferentes para vocês. Quero sempre, na medida do meu possível, estar mostrando coisas novas, e tenho muitas coisas para mostrar para vocês. Inclusive tenho muitos pedidos também de trabalhos. Vou estar atendendo a todos os pedidos devagarzinho, tá, pessoal? Vou responder a cada um dos amigos e das amigas que estão me pedindo ajuda. E eu vou começar esse vídeo, vou voltar com os vídeos, começando com esse tapete que eu vou deixar aqui no cantinho, tá, do vídeo. Foi um presente que eu fiz para uma amiga, e é o ponto casinha de abelha modificado, que eu modifiquei. Muita gente está me pedindo esse trabalho, então eu voltei com os vídeos e vou iniciar com esse trabalho. Esse trabalho, ele foi feito todo no fio 6, usei aqui o fio aqui da minha região Cianorte e o Santa Teresa, tá? Esse Santa Teresa é uma marca nova de barbante, é um fio muito bom de trabalhar, macio, são cores ótimas, vibrantes, tão bons quanto o da Cianorte. E o trabalho aqui da foto, que é esse que eu vou explicar agora pra vocês, foi feito com esses fios, tá? Da Cianorte e do Santa Teresa, todos no número 6. Tô utilizando aqui a agulha 3,5, tá, pessoal? Vocês podem fazer no fio 8 também, se desejarem, só que daí o resultado vai ser que o tapete vai ficar muito maior, tá? Vou fazer com o fio liso, para vocês poderem visualizar os pontos, mas o início aqui do tapete, do trabalho, foi feito com o fio número 6 pelucho da Cianorte, tá? O peludinho, vocês podem utilizar de qualquer marca. Então, para vocês poderem visualizar, eu vou estar fazendo com o fio liso. Mas se vocês quiserem fazer também o trabalho todo no fio liso, como esse que eu vou fazer ele todo no fio liso, tá, pessoal? Eu não tenho aqui o fio peludo para estar fazendo. Então, ele vai ser feito todo no fio liso. Mas essa parte que eu vou explicar, vocês podem estar fazendo no peludinho, tá? A execução é a mesma. E quero agradecer mais uma vez, pessoal. Nossa, eu tô até emocionada, sabe? Tô muito emocionada, porque foram... Nossa, ao longo desse 1 ano e meio, tenho milhões de pedidos de pessoas pedindo pra eu voltar com os vídeos. Mas eu não tava, assim, com condições financeiras. Eu tava trabalhando também pra fora. E eu não tava, assim, naquele momento, sabe, de voltar, não tinha tempo também, mesmo que eu quisesse. Agora eu trabalho, mas não são todos os dias, então eu tenho um tempinho aqui pra estar trazendo alguma coisa pra vocês de vez em quando, tá, pessoal? Vamos iniciar então o trabalho, porque eu tenho muitas coisas ainda para mostrar para vocês, e devagarzinho eu vou mostrando para vocês muitas coisas. Eu tenho pontos novos, coisas diferentes, trabalhos diferentes para mostrar para vocês. Mas eu vou iniciar com esse trabalho porque eu tive muitos pedidos dele. Então, pessoal, aqui nós vamos iniciar o nosso trabalho, tá? Vamos fazer aqui o nosso nozinho inicial e vamos iniciar com as correntes. Esse tapete aqui, pessoal, do vídeo que vocês estão vendo aqui, vou aumentar aqui a tela. Esse trabalho aqui, ele ficou com 1,10 m de comprimento por 75 de largura, tá? Como o fio que eu tenho não é suficiente para fazer um trabalho desse tamanho, nas cores que combinam, eu vou fazer um trabalho menor, tá? Então, aquele trabalho eu iniciei com 40 correntinhas e mais 3 para virar, tá, pessoal? Esse daqui eu vou fazer ele menor, porque a quantidade de fio que eu tenho não é suficiente, mas a execução é a mesma, não tem diferença, tá, pessoal? Então, aqui eu vou fazer as 20 correntes, eu fiz aqui o meu nozinho, eu vou fazer aqui 20 correntes para poder iniciar o meu trabalho, tá? Então, aqui eu já fiz 5, vou fazer as 20 e já volto mostrando. As 20 correntes aqui, pessoal, eu vou fazer
mais 3 para virar e voltar. Quando vocês forem fazer trabalhos que comecem nas correntes, procurem deixar as correntes não muito apertadas, tá, pessoal? Para não repuxar o trabalho, para não dar diferença no trabalho de vocês. Então, ó, as minhas correntes, elas são um pouquinho soltas, tá? Não muito solta, mas não aperta muito o ponto. Se por acaso o ponto de vocês for apertadinho, pegue uma agulha número 4, tá? Pra ficar mais soltinho o ponto, tá? Então, aqui eu fiz 20 correntes. Se fosse para aquela medida daquele tapete, naquele tamanho, seriam 40, tá? E mais 3 para virar. 2, 3. Eu viro e volto aqui, ó, na quarta correntinha. E volto fazendo meus pontos altos, tá? Um ponto alto em cima de cada correntinha aqui da minha base. Então, eu venho aqui fazendo meus pontinhos altos. Então, aqui eu virei e vou voltar, tá? Vou até lá no final fazendo os pontos altos e já volto mostrando pra vocês. Pessoal, aqui já voltei, ó, fazendo um ponto alto em cima de cada ponto aqui da base das correntinhas da base, tá? Então, aqui agora, pessoal, eu vou explicar uma coisa que muita gente me pergunta para trabalhos ovais. Há muitas maneiras, pessoal, de iniciar um trabalho oval. Eu vou explicar a maneira como eu fiz. Então, aqui nós fizemos as correntes, 3 correntinhas, pegamos na quarta e viramos voltando, fazendo aqui os pontinhos altos. Eu vim até aqui, ó, fiz 20 pontos altos, tá? Cheguei aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, apenas 2. 2 correntinhas, ó, fiz meu último ponto alto, 2 correntinhas. Agora eu vou virar e vou vir aqui, ó, nesse último ponto alto aqui, ó. No último pontinho alto, eu vou pegar aqui no pezinho dele, já vou pegar esse outro fio aqui do início pra arrematar. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Porque eu fiz 2 correntes. Pra ficar igual desse lado, tá? Porque senão, na hora que eu vim trabalhando os meus pontos altos aqui dentro, que é pra fazer aquela curvinha, vai dar uma deformação. Desse lado vai ficar fechado e desse lado vai ficar muito aberto se eu colocar 3 correntes, tá? Então, eu faço as 2 correntinhas, prendo aqui, ó, no mesmo pontinho e já subo aqui 3 correntes. E começo a trabalhar aqui em cada ponto, um ponto alto. Tá, pessoal? Venho aqui, fazendo dentro de cada pontinho da base, um ponto alto. E vou até lá no final, trabalhando um ponto alto em cima de cada pontinho alto aqui da base. Lembrando, pessoal, que os pontos têm que ter a mesma quantidade. Então, às vezes, você começa a fazer um trabalho oval e você esquece de contar os pontos. Às vezes, um pontinho que você pula na hora da execução aqui de voltar, acaba dando diferença no trabalho. Então, tanto de um lado como de outro, ó, imaginem assim, esse aqui é o ponto central do trabalho oval, tá? Então, aqui eu cheguei aqui, eu virei pra voltar. Então, aqui desse lado eu tenho que ter uma quantidade de pontos e aqui eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos. De um lado do trabalho e do outro. E depois aqui é aquela parte que começa a ovalar, tá? Então, muitas pessoas têm dúvidas na hora de fazer trabalhos ovais por conta disso. Então, essa quantidade de pontos que eu tenho desse lado e desse é que vai determinar se o meu trabalho vai ficar reto ou se ele vai ficar torto, se ele vai ficar defeituoso, tá? Então, eu volto aqui fazendo os pontos altos e conto. Sempre contem o trabalho de vocês, pra tirar dúvida e ver se não pulou nenhum pontinho, se tá tudo certo, tá? Então, eu vou até lá no final fazendo um ponto alto em cima de cada ponto, até aqui na curvinha, e já volto mostrando aqui pra vocês. Pessoal, cheguei no final. Então, a respeito da quantidade de pontos que eu estava explicando pra vocês, se eu iniciei aqui o meu ponto central com 20 pontos, então, eu vou ter que ter até o final 20 pontos desse lado, 20 pontos desse lado, tá? E aqui a parte ovalada. Então, aqui, ó, daqui até aqui eu tenho 20 pontos, então eu tenho que ter 20 pontos aqui desse lado também. Depois da curvinha, eu tenho que ter 20 pontos. Então, vamos iniciar a nossa curva. Fiz o último ponto alto, eu fiquei com aquelas correntinhas aqui, ó. Que essas aqui são a do início do trabalho que eu fiz pra virar e voltar. Então, aqui dentro, eu vou trabalhar 8 pontos altos.
que vai ser a curva do meu trabalho, que é onde eu vou começar a deixar o meu trabalho oval. Então, aqui dentro, desse lado e do outro lado, vamos ter 8 pontinhos altos. Vamos contar aqui, 2, 4, 6, mais 2, 8. 8 pontinhos altos aqui dentro da minha curvinha. Terminei os 8 pontinhos altos, eu já venho aqui, ó, direto nesse primeiro ponto e começo os meus pontos altos e vou até lá no final. Então, desse lado, depois da minha curva, eu tenho que ter os meus 20 pontos altos. Então, no caso, se vocês forem fazer o trabalho na medida do tapete, daquele que tá na foto aí que eu fiz, que são 40 correntinhas para iniciar o trabalho e mais 3 virando, voltando, eu vou ter um total, então, aqui de 40 pontos altos central. Então, eu vou ter que ter 40 pontos altos aqui, 40 pontos altos aqui, tá? Então, a minha curva tá aqui. Minha curvinha tá aqui, ó. Então, até aqui, eu tenho que ter 40 pontos altos, no caso do outro trabalho, tá? A quantidade de pontos que vocês iniciam aqui, ela sempre vai ter que estar desse lado e dessa. Se vocês iniciarem com 30 correntinhas, chegou aqui na curva, vocês vão fazer a curvinha, tá? Fazendo aqui a quantidade de pontos dentro aqui do último. Então, aqui, se vocês têm 30 correntinhas aqui para iniciar, então, antes da curva, aqui tem que ter 30, e depois da curvinha, eu tenho que ter 30. Se vocês iniciaram com 25, antes da curva tem que ter 25, depois da curva tem que ter os 25. E isso vai até o final, tá? Dessa parte ovalada. Esse lado e esse lado aqui sempre vão ter a mesma quantidade de pontos. E aqui a gente vai fazendo os aumentos pro tapete ir crescendo, tá, pessoal? Então, sempre vocês vão trabalhar trabalhos ovais assim, tá? Se desse lado, por exemplo, vocês iniciaram com 30 correntinhas, mas em algum momento vocês se perderam e engoliram aí 2 pontos, e desse lado tiver 28 e desse lado tiver 30, o trabalho vai ficar torto. Então, sempre contem os pontos, tá, pessoal? Sempre. Então, sempre... o tanto de correntes que vocês iniciarem o trabalho aqui é o tanto que vai ter desse lado e é a mesma quantidade desse lado. E aqui a parte oval, tá? Então, aqui eu já fiz a minha partinha oval e venho com os meus pontinhos altos aqui em cima. Um ponto alto em cada ponto de base, vou até lá no final e aqui dentro dessas 2 correntinhas que eu fiz, eu vou fazer a mesma repetição, 8 pontinhos altos. Eu vou até lá e já volto mostrando pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho, pessoal, do meu último ponto alto, fiz os 8 pontos altos aqui dentro, ó, daquelas correntinhas. E aqui eu vou virar na terceira correntinha e vou prender fechando, tá? Então, eu fiquei com a minha curvinha desse lado e com a minha curvinha desse lado aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou... começar a trabalhar os pontos altos novamente e dar continuidade ao aumento aqui para ficando maior o trabalho. Então, essa repetição vocês vão estar fazendo com o barbante peludo, se vocês quiserem, tá, pessoal? É a mesma sequência de pontos, o mesmo trabalho. Então, aqui, ó, sempre vamos iniciar o trabalho com as 3 correntinhas e vamos subir e fazer um ponto alto em cada ponto da base. Então, aqui eu venho trabalhando um ponto alto em cada ponto da base. E vou até lá no final, e lá no final eu vou ter o meu aumento, tá? Dentro daqueles 8 pontos altos, eu vou fazer o meu aumento para o trabalho ficar maior. Então, aqui sempre, pessoal, imaginem assim, ó, uma linha reta aqui e aqui. Então, essa quantidade de pontos que eu tenho aqui dentro, sempre vai ser a mesma. Então, se eu tenho 20 aqui, eu tenho 20 nessa carreira aqui também. Na outra carreira eu vou ter 20, na outra eu vou ter 20, na outra eu vou ter 20, na outra eu vou ter 20. Sempre é assim. Que vai aumentando é aqui, tá, pessoal? Esse é o segredo do trabalho oval, que muitas pessoas têm dificuldade em estar entendendo, tá? A maneira como iniciar o trabalho aqui oval, tem muitas maneiras de estar iniciando. Essa é uma delas que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, vocês podem, de repente, se vocês verem aí de outra maneira que esteja iniciando o trabalho, pode iniciar. Desde que sempre vocês tenham essa regrinha de estar sempre observando isso. Então, aqui, ó, nesse meio,
sempre a quantidade de pontos que eu vou iniciar o meu trabalho de correntes é a quantidade que eu vou ter até o final, aqui dentro desse espacinho aqui, ó, tá? E aqui é a parte do aumento. Então aqui, sempre, como eu iniciei com as 20 correntes, aqui sempre eu vou ter 20 pontos altos desse lado, 20 pontos altos desse lado, e aqui a parte oval onde eu vou estar fazendo o meu aumento, tá, pessoal? Deixa eu focar a câmera. Isso. Então aqui, ó, eu vou vir até aqui, fazendo meus 20 pontos altos, e aqui eu vou chegar na parte do meu aumento e já volto mostrando. Pessoal, eu trabalhei os meus 20 pontos altos e cheguei na parte que eu vou começar o meu aumento. Então, aqui tem uma regrinha também, tá? Para trabalhos ovais que eu vou estar explicando pra vocês. Então, esse foi meu último pontinho alto dos 20, e aqui eu vou iniciar agora o meu aumento. Então, nesse primeiro ponto, que tá aqui dentro dos 8 pontinhos do aumento, nesse primeiro ponto eu já vou começar com um aumento, tá? E vou fazer agora aqui a parte oval, o aumento do trabalho. Então, aqui dentro eu tenho 8 pontinhos altos. Nessa carreira eu vou ficar com 16, porque eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto da base, tá? Que é pro trabalho ficar certinho, pra ele não repuxar. Então, aqui eu preciso de 2 pontinhos altos, tá? Deixa eu focar a câmera. 2 pontinhos altos em cada ponto da base. Então, essa parte aqui, ó, eu vim trabalhando 2, 2, e vou trabalhar mais 2, e vou até lá no final, fazendo 2 pontinhos altos em cada ponto aqui da base. Então, eu vou ficar nessa parte com 16 pontos altos. Vou puxar o meu fio aqui. Mais 2. Mais 2. Dois novamente. Nunca, pessoal, deixem de contar o trabalho, tá? Os pontos do trabalho, pra não acontecer de pular nenhum ponto e o trabalho ficar torto. Então, aqui, ó, é a minha parte oval do trabalho. Aqui, ó, é onde eu fiz o meu último pontinho alto, tá? Dos 20. E aqui eu já iniciei o meu aumento, que é a parte aqui, ó, que vai ficar ovalada. Então, aqui eu já fiz, ó, os 16 pontinhos altos, 2 pontos altos em cada pontinho da base, e vou continuar o meu trabalho assim. Então, eu já venho aqui, ó, tá? Esse foi o último pontinho do aumento. Deixa eu focar a câmera. O último pontinho do aumento, esse é o primeiro ponto alto, ó. Então, eu já venho aqui no primeiro ponto alto e continuo com os meus pontos altos. E vou até lá do outro lado, fazendo a mesma repetição. Vou chegar lá e já volto mostrando pra vocês. Ó, aqui ficou assim, tá? Esse ladinho ovalado. Vou até do outro lado e já volto mostrando. Pessoal, já adiantei o outro lado, ó. Fiz aqui os meus aumentos. A mesma repetição que eu fiz desse lado, tá? 2 pontinhos altos em cada pontinho de base. Então, aqui nessa carreira eu tinha 8 pontos altos aqui dentro da argolinha, e aqui nessa parte do aumento eu fiquei com 16 pontos altos. Aqui eu continuei com os meus pontos altos, um total de 20, que vai até o final, porque é a quantidade que eu iniciei aqui as correntes, né, a quantidade de correntes. Cheguei aqui, fiz os meus aumentos e já finalizei aqui, prendi com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir as 3 correntes e vou continuar. E é a mesma repetição, tá? Vou fazendo um ponto alto em cada pontinho da base, até na parte do aumento. Chegou lá na parte do aumento, vai ter uma modificação e eu volto mostrando pra vocês. Então, eu vou até lá no final e já volto. E, pessoal, já fiz os meus 20 pontinhos altos. Cheguei aqui no meu último ponto. Vou começar aqui a trabalhar a parte do aumento. Então, esse aqui, ó, é o meu primeiro pontinho de aumento. Eu vou vir nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um aumento. Então, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto do aumento da carreira de baixo. Fiz aqui o meu aumento. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento.
O aumento vai cair no primeiro ponto do aumento da carreira de baixo. Fiz aqui o meu aumento. No próximo ponto, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar isso aqui dessa maneira. Aqui, ó, um ponto alto, aqui um aumento. Vamos ver quantos aumentos nós temos, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou vir aqui, vou fazer mais um ponto alto e outro aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Até aqui tudo igual. A partir daqui agora, ó, fiz um ponto alto, tá? Então, uma regrinha básica para trabalhos ovais. Quando eu estou indo, na minha primeira volta, o meu aumento é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui, ó, nós temos os dois pontinhos, ó, 2 pontinhos de aumento. Então, na primeira volta, o meu aumento é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. A partir daqui, nessa outra volta, o meu aumento vai ser no segundo ponto, não no primeiro, tá? Então, essa é uma regrinha para não se confundir e para o trabalho ficar sempre reto e perfeito. Então, aqui, ó, eu tinha na primeira carreira 8 pontos altos, na segunda eu fiquei com 16. Então, aqui nessa carreira, fazendo o aumento no primeiro ponto do aumento da base, dividindo, fazendo o aumento, um aumento no primeiro ponto e pulando um, eu vou trabalhar 4 aumentos, tá? Então, depois de 4 aumentos, eu vou modificar porque eu estou na outra curva. Porque se eu continuar fazendo o meu aumento aqui, sempre nesse primeiro ponto do aumento da carreira anterior, o que que vai acontecer? O meu trabalho ele vai ficar torto, ele não vai ficar um trabalho perfeito. Então, a partir daqui, eu já começo a trabalhar essa regrinha, que ela é muito básica, é muito simples, mas ajuda muito. Então, se vocês tiverem isso na mente de vocês, vocês nunca mais vão errar trabalhos ovais, tá? Então, aqui, no caso deste modelo, tá, pessoal? Tem muitos modelos de trabalhos ovais, dá pra fazer de muitas maneiras. Eu prefiro fazer assim, porque assim o trabalho ele vai ficar sempre reto e perfeito. Então, aqui, eu já trabalhei, ó, 1, 2, 3, tá? Vou fazer... Ai, fiz errado, pessoal, pera lá, deixa eu desmanchar. Eu contei errado. Ó, um aumento, pulei um ponto, um aumento... Pulei um ponto, outro aumento. Então, eu tenho 3 aumentos, pulei um ponto, aqui eu tenho outro aumento, ó. Então, eu vou ter 4 aumentos, que é a metade dos meus 16 pontos altos, que eu tenho na base aqui da carreira anterior, tá? Então, aqui, ó, um aumento, 2 aumentos, 3, 4, tá, pessoal? Então, aqui, eu tava fazendo o aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui agora eu fiz o meu último aumento, vou fazer aqui um ponto alto. Só que aqui eu não vou fazer o aumento aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer outro ponto alto. E agora sim eu vou fazer o meu aumento. Agora eu estou no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui está o primeiro, aqui está o segundo. Então, aqui agora sim, aqui eu faço o meu aumento. Agora, daqui pra lá, eu continuo fazendo a repetição, o aumento e um ponto alto. E agora, o aumento. Então, toda vez que eu for trabalhar o meu aumento agora desse lado da curva, ele vai cair sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior e não no primeiro. Dessa maneira, o meu trabalho ele vai ficar perfeito. Porque se eu seguir em todos os lados o aumento da mesma maneira, o trabalho fica torto e ele não fica perfeito. Então, essa é uma regrinha simples, básica, que eu quero que vocês tenham isso em mente, tenham esse conhecimento para toda vez que vocês forem trabalhar, fazer algum trabalho oval, vocês não terem mais dificuldades e conseguirem realizar o trabalho de vocês sempre com perfeição. Aqui eu trabalhei o meu último aumento no meu segundo ponto do aumento da base. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para ver como que o trabalho fica retinho, como que ele fica certinho, tá? Dos dois lados.
Aqui eu vou continuar, então aqui eu já fiz, ó, o meu último aumento, aqui eu já inicio aquela sequência de 20 pontos altos, no caso aqui do meu trabalho, né, porque eu iniciei com as 20 correntes, e vou até lá do outro lado e vou fazer a mesma repetição. Então, do outro lado eu vou repetir da mesma maneira. Então, eu vou abrir aqui para vocês olharem e verem, deixa eu focar a câmera, como que o trabalho se assenta certinho dos dois lados. Então, essa regrinha básica ajuda muito, pessoal, na hora de estar realizando o trabalho oval. Muita gente tem dificuldade e não consegue fazer trabalho oval por isso, porque a quantidade de pontos que eu tenho aqui dentro, ó, imaginem aqui uma linha reta, tá? Dos dois lados. Então, a quantidade que eu iniciei aqui, as minhas correntes, foi de 20. Então, aqui dentro desse espaço, esquece esse espaço, vamos pôr aqui como se fosse um lequinho. Esse leque todo aqui do aumento, vocês esquecem, dos dois lados. A quantidade de pontos aqui dentro tem que ser sempre a equivalente à quantidade de correntes que eu iniciei o meu trabalho. Então, como eu iniciei aqui com 20 correntes, eu tenho 20 pontos altos aqui, nessa carreira central, eu tenho 20 pontos altos nessa outra carreira e eu tenho 20 pontos altos nessa outra carreira. Daqui até aqui, eu tenho 20 pontos altos, dos dois lados em todas as carreiras. Essa é uma regrinha que eu quero que vocês entendam para fazer trabalhos ovais. Se vocês seguirem essa regra, vocês nunca mais vão fazer trabalhos ovais errado, torto, tá, pessoal? Sempre seguiu essa regra, contou os pontos certinho, não tem erro, tá? E a parte do aumento, a mesma regra sempre. Então, vou deixar assim mesmo que é mais fácil para vocês entenderem. Então, tá, a regrinha aqui. Então, tá, eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos, né, que eu iniciei o trabalho. Então, eu iniciei com 20 correntes aqui dentro. Até o final, eu tenho que ter sempre 20 pontos, tá? Daqui até aqui. A partir do primeiro ponto, onde começam meus aumentos do lequinho, eu começo a fazer o meu trabalho, meus aumentos, tá? Sempre a regra é a seguinte. Então, eu vou iniciar o meu trabalho, eu estou indo, no caso aqui, ó, eu iniciei o meu trabalho aqui, né? Fechei aqui com o meu ponto baixíssimo, a carreira dos aumentos, e subi minhas 3 correntes e comecei os meus 20 pontos altos. Cheguei no meu 20º ponto alto, eu comecei a trabalhar a minha parte do aumento para ficar oval. Então, a regrinha é a seguinte: tô vindo na primeira curva, o meu aumento é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui na carreira anterior eu tenho os 2 pontinhos de aumento. O meu aumento vai ser sempre nesse primeiro ponto do aumento da carreira anterior, tá? A partir do meio pra cá, o meu aumento vai ser sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior, tá, pessoal? Essa é uma regrinha que vocês nunca mais vão errar trabalhos ovais, tá? Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei até a metade do meu trabalho, porque eu tinha 16 pontinhos, né? Que eu comecei com 8 na primeira carreira. Aumentei, fiz 2 pontos de aumento, cada ponto de base tem 2 pontos de aumento, fiquei com 16. Então, a minha metade de 16, no caso, seria 8, tá? A minha metade de 8 é 4. Por isso que eu fiz 4 aumentos, que deu o centro do meu trabalho, para eu poder fazer a modificação e começar a vir trabalhando a partir do segundo aumento desse lado. Espero que vocês estejam entendendo. Então, aqui, vou explicar de uma outra maneira para não ficar dúvida. Fiz aqui o meu último ponto alto dos 20, iniciei o meu aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, nesse primeiro ponto do aumento da carreira anterior, eu tive um aumento. Eu pulei um ponto de base, tá? Aliás, fiz um ponto alto aqui nesse segundo ponto do aumento. Então, desse lado, todos os primeiros pontos de aumento da carreira anterior, eu vou ter aumento. E pulo um, tá? Fazendo um ponto alto. Então, aqui, ó, no primeiro ponto, um aumento. No outro primeiro ponto, um aumento. São 2 aumentos. No outro primeiro ponto, eu tive outro aumento. São 3. No outro primeiro ponto, eu tive o 4º aumento. Então, aqui seria o meio do meu trabalho, tá?
a metade dos 16, que seria 8. Então, a metade de 8 são 4, por isso eu tenho 4 aumentos, tá, pessoal? Aqui, como eu vou fazer a modificação para mudar o aumento do outro lado, eu vou fazer a modificação para o trabalho ficar reto e perfeito. Então, aqui eu cheguei nesse primeiro ponto de aumento, eu fiz o aumento, o meu último aumento desse lado, tá? Fiz o meu ponto alto, do jeito que eu vim seguindo aqui, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto. Então, cheguei aqui na metade, eu fiz um ponto alto e fiz outro ponto alto, para poder, a partir daqui, ir pegando o aumento no segundo ponto alto da base, do aumento da carreira anterior e não no primeiro. Para dessa maneira o meu trabalho fica reto, fica certo. Então, aqui o que acontece? Eu fico com 2 pontos altos juntos, seguidos, para poder chegar aqui, ó, o aumento nesse segundo ponto. Aí eu pulo, faço um ponto alto, pego aqui o segundo ponto do aumento da carreira anterior e venho trabalhando dessa maneira. Então, se vocês entenderem essa regrinha básica, vocês nunca mais vão errar trabalhos ovais. Então, a mesma sequência, eu vou explicar de novo, tá? Então, eu comecei aqui o meu trabalho, tá? Subi as 3 correntes e vim trabalhando os meus 20 pontos altos. Cheguei aqui na minha parte, desse lado, o meu aumento vai ser sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. A partir do meio, o meu aumento vai ser sempre no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Faço aqui novamente os meus pontos altos, cheguei aqui novamente no primeiro ponto, o aumento. Vim para esse lado novamente no segundo ponto, o aumento. Vou iniciar a próxima carreira, mesma coisa. Desse lado, o aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. A partir do meio, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Venho novamente, a mesma repetição. Na primeira curva aqui, desse lado, sempre no primeiro aumento. A partir do meio, sempre no segundo aumento da carreira anterior. Vocês trabalhando dessa maneira, vocês vão conseguir fazer trabalhos retos e perfeitos, focalizando sempre o quê? O meio do trabalho, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Não adianta você começar um trabalho oval, não contar pontos, aí às vezes aqui na hora de preencher esse lado do aumento, você acaba pegando ponto aqui, acaba que fica de um lado mais ponto, do outro lado menos ponto, e é assim que o trabalho fica torto. Então, sempre a quantidade de correntes que vocês iniciarem o trabalho é a quantidade que ela tem que ter nesse espaço aqui, ó, nesse meio. Então, eu iniciei com 20 correntes, eu vou ter sempre 20 pontos aqui. O que vai aumentar o trabalho é essa parte. Essa parte é que vai fazer o trabalho ficar maior. E aqui eu sempre vou ter, nesse meio, a mesma quantidade de pontos. Então, dessa maneira, o trabalho vai ficando sempre reto e perfeito. Porque eu tô seguindo a regrinha de que eu tenho a mesma quantidade de pontos aqui do início até o fim. Eu tô fazendo o meu aumento certo, correto, sempre o primeiro aumento na primeira curva, no primeiro aumento da carreira anterior. A partir do meio, eu começo a fazer o aumento no segundo ponto de aumento da carreira anterior, volto à repetição da mesma quantidade de pontos, começo o meu aumento aqui da mesma maneira. Então, sempre o meu trabalho ele vai crescer e sempre vai ficar reto, vai ficar certo e vai ficar perfeito, porque ele vai ter sempre a mesma quantidade de pontos aqui, e eu vou estar seguindo as regrinhas para aumentar o trabalho oval aqui. Espero que vocês estejam conseguindo entender, pessoal. Então, aqui agora eu vou continuar o meu trabalho, vou dar a sequência aqui na minha quantidade de pontos, os meus 20 pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, até no meu último ponto, completando os 20 pontos altos, e vou começar novamente os meus aumentos, tá? Aí na primeira curva, novamente, o aumento vai ser sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Eu vou até lá e já volto mostrando. Então tá, pessoal, já trabalhei os meus 20 pontinhos altos. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto de aumento aqui dentro dessa parte do aumento. Então, aqui nesse primeiro ponto, a mesma repetição. Eu faço o meu primeiro aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Vou fazer um ponto alto. Novamente, reparem que o aumento vai cair dentro do primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Outro pontinho alto.
tá? 2 pontos altos juntos. Agora eu faço um ponto alto no próximo ponto da base. E novamente o meu aumento vai cair no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui eu venho, outro pontinho alto, meu aumento. Venho aqui no próximo ponto, tá? Da base, outro ponto alto. Vamos contar os aumentos. Então, aqui eu tenho um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Ainda tá faltando um aumento para dar a metade. Então, aqui eu ainda venho no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e faço outro aumento. Então, aqui eu cheguei na minha metade, tá? Do trabalho, dessa parte oval. E vou fazer aqui agora a modificação para poder trocar o aumento para o segundo ponto de aumento do ponto de base da carreira anterior. Então, aqui, ó, eu venho, faço um aumento, aliás, faço um ponto alto, perdão, depois do meu aumento. Aqui está o meu aumento. No primeiro ponto de base do aumento da carreira anterior, aqui eu faço um ponto alto. Para eu chegar aqui no segundo ponto de aumento da carreira anterior, eu tenho que fazer mais um ponto alto. Então, eu venho e faço mais um ponto alto. E agora sim, eu inicio o meu aumento a partir do segundo ponto de aumento da carreira anterior. E agora sim, eu faço o meu aumento e um pontinho alto aqui no ponto do lado. Então, eu venho, faço um ponto alto aqui. E agora sim, novamente, o meu aumento. Então, aqui, de novo, caiu, ó, no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui eu faço o meu segundo pontinho, ó, de aumento. Um ponto alto, que vai cair em cima do primeiro ponto de aumento. E assim, dessa maneira, eu pego o segundo agora fazendo o aumento. Fiz o meu segundo ponto alto, meu aumento no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Venho novamente um ponto alto e aqui eu vou fazer o meu último aumento. Fiz o meu último aumento. Agora aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo e vou finalizar a carreira. Então, pessoal, ó, dessa maneira, se vocês trabalharem sempre assim, os aumentos, a quantidade de pontos, seguindo sempre as regrinhas, vocês sempre vão estar fazendo trabalhos certos, nunca vai estar errado. Ele sempre vai ficar perfeito, tanto de um lado como do outro, e principalmente essa parte central, tá? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Então, para aquele outro trabalho, para o tapete que eu coloquei na tela, como era o barbante peludo, ele dá um volume maior, tá? Então, representa que tem mais quantidade de pontos. Então, lá eu fiz aqui, ó, as carreiras. Naquele outro eu fiz, foi 7 carreiras, 6 carreiras, acho que foi, se eu não me engano, acho que foi 6 carreiras. Então, aqui, se vocês quiserem fazer as 6 carreiras, ou se vocês quiserem fazer 1, 2 a mais, tá? Fica a critério, a escolha de vocês. Naquele lá eu fiz, foi, acho que 6 carreiras mesmo. Então, aqui, ó, nós fizemos já, né, 1, 2, 3 carreiras. Eu vou fazer mais 3... E depois nós vamos iniciar o trabalho, tá? A parte ali do ponto casinha de abelha, que eu modifiquei ele e deu um resultado muito bonito, ficou um trabalho bem bonito. E nós vamos sempre seguir, tá? As regrinhas aqui dos aumentos, eu vou estar explicando tudinho certinho pra vocês, a cada carreira que eu fizer, pra não ficar dúvida. Mas caso fique dúvida, pode me procurar, tá? No meu particular, que eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, aqui eu finalizei a primeira carreira, onde eu fiz a modificação dos aumentos, tá? Então, nessa primeira volta, eu fiz os meus aumentos no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. A partir do meio, nessa outra volta, eu fiz os meus aumentos no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, eu fiz um aumento nessa volta no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Desse lado, nesse lado aqui, eu fiz os meus aumentos no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, desse lado eu volto a fazer no primeiro ponto de aumento da carreira anterior, a partir do meio, na segunda volta, no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, dessa maneira, não tem como fazer o trabalho errado, ele sempre vai ficar certo. Então, aqui eu finalizei, eu subo novamente as minhas 3 correntes.
E novamente eu vou fazer a repetição dos meus 20 pontinhos altos até chegar lá na parte do meu aumento. A hora que chegar na parte do aumento, eu vou voltar mostrando pra vocês. Pessoal, os meus 20 pontinhos altos, eu cheguei aqui novamente, ó, na parte do aumento. Então, nessa primeira curva, o meu aumento vai ser onde? No primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, eu venho aqui no meu primeiro pontinho e faço o meu aumento. Aí, agora, a partir dessa carreira, ocorre uma modificação. Na carreira anterior, eu tinha um aumento e um ponto alto. Então, aqui agora eu vou ter um ponto alto em cima do segundo ponto de aumento da carreira anterior. Aqui, eu vou ter outro ponto alto, porque o meu primeiro ponto de aumento da carreira anterior está aqui. Então, aqui eu vou ter outro pontinho alto. E é assim que ocorre o aumento aqui do trabalho. Então, aqui está, ó, o meu aumento e o primeiro pontinho alto do aumento está aqui. Então, aqui eu vou fazer o meu aumento. Aqui eu vou fazer um ponto alto, que caiu em cima do segundo ponto de aumento da carreira anterior. Aqui vai dar outro ponto alto, que está em cima do ponto alto que eu pulei na carreira anterior para separar os aumentos. Então, aqui nessa carreira, eu vou ficar com um aumento e 2 pontinhos altos, porque eu estou seguindo aquela regra de fazer o aumento no lugar certo. Então, aqui nessa carreira, ó, eu iniciei um aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Aí eu tive que pular um ponto, 2 pontos para chegar aqui, ó, nesse primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Aqui novamente, ó, eu tive que pular um ponto, 2 pontos. Aí agora aqui eu estou no primeiro ponto de aumento da carreira anterior, é onde eu vou fazer o meu aumento. Então, a partir dessa carreira, vai ficar assim, um aumento, 2 pontos altos, tá? Na outra carreira, já vai aumentar um ponto. Na outra carreira vai ficar um aumento, 3 pontos altos para dar outro aumento. Para dessa maneira seguir o primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Então, sempre vai ser essa repetição. A cada carreira vai aumentar a quantidade de pontos altos, tá? Na separação dos aumentos. Para dessa maneira poder ir seguindo sempre o primeiro aumento desse lado. Tá? Do outro lado vai ser a mesma coisa. Eu vou ter os pontos também, os mesmos 2 pontos altos, separando os aumentos. Então, essa aqui é a primeira curva que eu estou trabalhando, ó. Eu fiz os 20 pontos altos e comecei aqui o meu aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Aqui eu tive, né, os 2 pontinhos altos, eu tive que pular para poder chegar nesse primeiro ponto de aumento. E a mesma repetição eu fiz aqui, ó, os 2 pontinhos para poder chegar no rumo do primeiro ponto alto de aumento da carreira anterior, tá? Então, aqui eu tenho um aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Eu ainda preciso de um aumento para chegar no meio. Então, novamente, eu vou fazer um ponto alto e outro ponto alto. Então, aqui agora eu cheguei, ó, no rumo do meu primeiro aumento da carreira anterior. Eu vou ter aqui o meu aumento. Então, aqui eu tenho a minha modificação, porque aqui eu cheguei na minha parte central. Deixa eu focar a câmera. Isso. Aí, aqui, agora, eu tenho, né, aquela modificação, ó, que eu tive aqui os 2 pontinhos altos na carreira anterior para poder pegar o aumento a partir deste lado no segundo ponto de aumento da carreira anterior, né? Vocês se lembram que eu fiz os 2 pontinhos para poder chegar aqui no segundo ponto de aumento. Então, aqui agora eu vou fazer, ó, um ponto alto. Vou fazer aqui outro ponto alto, porque eu ainda não estou no rumo do meu aumento. Vou fazer outro pontinho alto e outro pontinho alto. Então, aqui, agora, eu estou no rumo do segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui, agora sim, eu começo a trabalhar os meus aumentos novamente. Só que deste lado,
do meu trabalho. Agora, os meus aumentos é sempre no segundo ponto de aumento da carreira anterior e não no primeiro. Então, aqui agora, reparem que eu vou ter novamente que fazer, ó, um ponto alto, outro ponto alto para chegar novamente no rumo do segundo aumento. Então, aqui, ó, outro ponto alto, estou no rumo do segundo aumento e aqui sim, novamente outro aumento. Então, deste lado também acontece a mesma repetição que deste lado. Então, deste lado eu inicio o aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior, do ponto de base da carreira anterior, e tenho uma separação de 2 pontos altos para poder chegar novamente no primeiro ponto de aumento e tá fazendo o meu aumento. Então, aqui eu fiquei com um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, 2 pontos altos, um aumento, e aqui a partir do meio ocorre a modificação. Então, a partir aqui do meio, eu fiz aqui, ó, o meu último aumento e eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos para poder chegar no segundo ponto agora de aumento. Então, desse lado, eu fiz o meu aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Desse lado, eu vou fazer o meu aumento no segundo ponto. Então, agora aqui eu vou fazer mais novamente um ponto alto, outro ponto alto, para poder fazer o meu aumento no segundo ponto de base, que é o aumento. Ajeitar a câmera. Então, aqui agora sim, eu venho aqui no segundo pontinho de aumento da carreira anterior e faço o meu aumento. Então, novamente, eu vou ter que pular 2 pontos para poder chegar no rumo do meu segundo aumento e fazer o meu aumento. Para dessa maneira o meu trabalho ficar certo. Cheguei aqui no meu segundo ponto de aumento da carreira anterior, eu tenho o meu último aumento. Então, reparem que o meu trabalho, ele tá ficando retinho, ele tá ficando certinho, tanto de um lado como de outro, tá, pessoal? Porque a gente vai trabalhando as carreiras de maneira que os pontos estão distribuídos da mesma forma. Então, da mesma maneira que eu tenho os aumentos desse lado, separado por 2 pontos, eu tenho deste lado também, tá? A diferença é que desse lado o meu aumento tá no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e desse lado o meu aumento está no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, dessa maneira, o meu trabalho vai crescendo e ele vai ficando sempre reto, sempre certo, porque eu estou seguindo os aumentos. Terminei meu último aumento, volto com aquela repetição dos meus 20 pontinhos altos aqui, depois dessa parte oval, e vou até na outra parte para fazer a mesma repetição. Então, novamente, nesta outra parte vai ocorrer a mesma repetição em relação aos aumentos, tá? Dessa maneira, meu trabalho vai ficar sempre certo. Ele não vai ficar torto, ele vai ter a mesma quantidade de pontos e os pontos e os aumentos estão distribuídos no mesmo lugar. Por isso, o trabalho fica certo. Então, aqui, ó, eu vou com os meus 20 pontinhos altos até lá e volto mostrando. Pessoal, já fiz os meus 20 pontinhos altos, já cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto de aumento. Então, aqui no meu primeiro ponto de aumento, eu já começo a trabalhar o meu aumento. Então, eu trabalho aqui o meu aumento, pulo os meus 2 pontinhos altos, faço um ponto alto, 2 pontos altos, e aqui já é o meu outro aumento, no primeiro aumento do aumento da carreira anterior. Então, sempre vai ser essa repetição, tá? Entre um aumento e outro, vai aumentando a quantidade de pontos altos. A cada carreira, vai aumentando um ponto alto, tá bom, pessoal? E sempre vocês têm que ter em mente as regrinhas para os trabalhos ovais. Dessa maneira, vocês nunca vão se confundir, nunca vão fazer trabalhos errados. Então, sempre tá indo na primeira volta, na primeira curva, os aumentos são sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. A partir da outra volta, os aumentos são no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, aqui eu faço a mesma repetição que eu fiz do outro lado,
tá? O meu aumento separado por 2 pontinhos altos, e o meu aumento, ele sempre está caindo nesta primeira volta, no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. A partir do meio, ocorre a modificação, porque o meu aumento vai cair no segundo ponto de aumento da carreira anterior e não no primeiro. Para dessa forma, o trabalho fica certo, tá, pessoal? Então, aqui, eu vou repetindo, fazendo a mesma coisa que eu fiz na outra volta, tá? Cheguei aqui no meio do meu trabalho, ó, já tenho aqui aquela diferença dos pontos, os 4 pontinhos altos, ó, tá? Fiz aqui o meu último aumento, ó. Aqui está o meu primeiro aumento, 1, 2, 3, 4. Os meus 4 pontinhos altos para poder chegar no segundo ponto de aumento da carreira anterior e aqui sim dar continuidade. Então, agora eu tenho o aumento, os 2 pontinhos altos igual do outro lado, só que com a diferença que o meu aumento agora está aqui, ó, no segundo ponto de aumento da carreira anterior e não no primeiro. Então, é isso que deixa o meu trabalho oval ficar certo, reto e perfeito. Sempre contando dessa maneira os pontos, o trabalho de vocês vai sempre estar certo, tá, pessoal? Sempre contem os pontos, tá? Sempre verifiquem se a quantidade de pontos está certa, está correta. Trabalhe um pedacinho, olha, conta, vê se não tá faltando alguma coisa pro trabalho e ficando certo. Aqui cheguei no meu último aumento e já vou fechar minha carreira aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, eu venho aqui na terceira correntinha, minha câmera fica desfocando, eu venho aqui na terceira correntinha e arremato com um ponto baixíssimo e fecho assim a minha carreira. Então, aqui, ó, o meu trabalho está crescendo, tá? Eu tenho aquela regrinha de que aqui eu tenho sempre os meus 20 pontos altos e o meu aumento está vindo aqui, tá, pessoal? Sempre vai ficar certo, não vai ter erro se vocês seguirem essas regrinhas, não vai ter erro para trabalhos ovais, vocês sempre vão estar fazendo trabalhos retos, certos e perfeitos, tá? Então, aqui eu vou dar continuidade ao trabalho e já volto explicando para vocês mais acho que 2 ou 3 carreiras que eu vou estar trabalhando e depois já vou voltar com o ponto casinha de abelha modificado.